Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Antes da palavra do dia, gostaria de relatar para vocês algo que ontem eu estava orando com o Senhor, né? Falando, meu Deus, essa porta, esse ministério, porque eu tenho um ministério de evangelizar através da palavra e do louvor, né? Ministério da minha mãe ou do meu pai, enfim. São ministérios de pessoas que têm um chamado de missionários, né? Para a glória de Deus. E eu estava apreensiva porque eu falo assim, Jesus, às vezes o Senhor me dá mensagem, eu gravo vídeo, às vezes não faço roteiro, né? Falo aleatoriamente, assim, direto, porque quando vem a mensagem. Mas eu preciso que o Senhor confirme. E tu sabe das lutas que eu tenho travado, não tem sido fáceis. E são as batalhas espirituais que às vezes a gente nem entende, né? Então, tem abatido meu físico, tem atingido a minha saúde. E hoje pela manhã, um primo meu, né, de Parnamirim, Manuel, que é filho do meu pai, mandou a palavra do dia do pastor Antônio Júnior. E ele relatava que também sofre, né, batalhas por ter esse ministério na internet, enfim. Ele tem um ministério e também na internet, né? Então, todos nós que fomos chamados para fazer a vontade do Senhor, passamos por isso, que é o adversário, né? E os adversários que se levantam, que são pessoas usadas pelo inimigo para nos paralisar, ou querendo paralisar com calúnias, com perseguições, com isso e com aquilo, de uma certa forma. Mas o Senhor é conosco. E agora há pouco eu estava orando, né? Pedindo a palavra para trazer para vocês no dia de hoje, ou algumas palavras, que às vezes eu gravo mais de um vídeo por dia. E o Senhor abre a Bíblia, né? Que às vezes eu faço muito isso. O Senhor sempre fala comigo assim. Abre a Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 22, que diz: a solicitude pela nossa vida. Olha que importante. Antes de eu orar, né? Tô me preparando para ir pra academia, aqui é tardinha. Sempre eu gosto de ir pra academia esse horário, 6 horas da noite, enfim, 7 horas. O dia que dá, né? Enfim, gosto de organizar minha rotina, né? Sempre gostei de ter a rotina, ou seja, a agenda diária, porque eu me programo melhor para minhas tarefas. Antes eu já tinha tentado vender uma base, né? Vamos dizer, um cosmético a uma colega que, no caso, eu tento ajudar minha irmã, que vende, né, que é consultora Mary Kay. Então, assim, eu ajudo minhas famílias, né? A minha irmã que é consultora Mary Kay, às vezes meu cunhado e minha irmã em Tangará, que tem padaria, e assim, a todos que precisarem, eu tô ajudando, porque sempre fui assim, sempre trabalhei pra família, e eu pretendo um dia trabalhar ainda com meu esposo, né? Se assim o Senhor permitir. E é assim que temos que fazer. Não só materialmente, mas espiritualmente falando, porque o casal ou a família que é cristã, ela pode prosperar com as obras das vossas mãos. É a Bíblia que diz, independente que seja um emprego, que os dois trabalhem junto, ou empreenda, enfim, o Senhor, ele é com os seus, né? Independente que alguém tente fechar a porta, isso e aquilo, mas o Senhor é maior pelos seus, porque como minha mãe diz, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E eu tava tentando vender, como eu falei, né, um produto, e nisso eu tinha um horário, né, às 15 horas para fazer uma aula de teologia, e quando eu peguei o caderno para estudar, enfim, que eu tento fazer, né? Tô tentando fazer o médio de teologia já faz algum tempo, mas ainda não me organizei direito para concluir. Enfim, se assim o Senhor, né, permitir, alcançarei esse objetivo. Caso contrário, ele me usa também a palavra na revelação que ele dá, porque a palavra do Senhor, e o maior evangelista aqui, a palavra de Deus, sei que ainda deve crescer na graça e no conhecimento, mas, como eu falei outro dia, a frase que diz assim: com teologia não
alcançaremos a nossa missão, porque o Senhor nos usa da mesma forma, na verdade, Ele dá o dom da palavra que Ele deseja. Então, a mim Ele deu há muito tempo, e sempre eu gostei de falar muito assim para jovens, até mesmo em círculo de oração, né, de jovens, de senhoras, e também em trabalho de senhoras, mas assim, o que eu gosto mais de falar é para os em círculo de oração e para jovens. Mas o Senhor, Ele nos usa, né, e vai nos capacitando a cada dia quando a gente vai buscando mais e mais. É assim com todos que Ele escolhe, só basta a gente dar lugar, porque o ID foi para todos, mas nem todas as vezes quer cumprir, né? Mas que possamos se posicionarmos e cumprirmos o que o Senhor nos chamou para fazer, porque bom é fazermos o que o Senhor nos chamou para fazermos. Então, não é fácil, né? Mas o Senhor é o que sabe, nos conhece, nos sondas, e Deus sabe todas as coisas, dificuldades, desafios que às vezes a nossa família passa, financeiramente às vezes não tem sido fácil, é a investida do inimigo, parece que eles, né, os adversários ficam tentando fechar as portas, mas Deus, como minha mãe falou, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então aqui, a não ser se não for a vontade do Senhor, né, mas sendo a vontade do Senhor, o Senhor faz prosperar as obras das nossas mãos, que a palavra do Senhor diz. E lá, como eu falava, a palavra que caiu foi em Lucas 12, exatamente sobre isso, pra gente não ficar apreensivo ou preocupado com alguma coisa, porque o Senhor cuida, né? Como diz aqui, a solicitude pela nossa vida. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras, ou seja, pelas grandes, né? Por mais que o seu Deus pode fazer coisas grandes, como faz as pequenas. Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, né? Isso aqui não está dizendo que eu ou você esteja sem fé, não. Às vezes a preocupação vem por causa dos problemas de saúde mesmo, né? E produtos e alguns desafios, né? Que a família enfrenta, a gente às vezes fica apreensivo, porque às vezes o Deus só dá para cuidar da saúde, e Jesus que é isso. Parece que nada flui, né? Mas o Senhor permite, né? Às vezes é uma inveja que nos cerca, e tudo que a pessoa pega parece que só Jesus, né? Vai embora. Desde pequena, assim, foi muito atingida na saúde. E minha mãe também. Então, assim, às vezes eu vejo que é por causa da luta, não sei que hora. Parece que o povo é provado. Essa região aqui é muito pesada, então por aí se tira. Só o Senhor para entender, e de fato, né? Como de lá em Amós, quando o mal entra na cidade. Então eu falo que essa região é muito pesada, mas tudo tá tudo está na permissão do Senhor, porque esse versículo fala, né? Tem um versículo em Amós que fala que o mal entra na cidade. Então, assim, o Senhor mesmo que permite, né? Mas Ele também permite entrar, mas permite sair. Então, o mal que tem nessa região, o Senhor pode também tirar. Mas continuando. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Ou seja, a gente como cristão não deve estar inquieto, preocupado, ansioso, né? Ou apreensivos. Por mais que às vezes a gente ficamos, porque somos seres humanos, ou temos o pensamento acelerado, o TDAH, o TEA. Então, assim, queira ou não, a gente não consegue se acalmar sem tomar medicação, sem fazer terapia. Então, assim, é uma luta constante, né? Que são coisas que nós já nascemos assim. Então, se Jesus não curar, a gente morre desse jeito, né? Então, vamos ser mais compreensivos com o próximo. E sabendo que o TDAH, né, causa depressão, ansiedade, fibromialgia e tantas coisas, exaustão, então por aí se tira. É algo que a gente vai sobrevivendo, né? Mas o Senhor tem poder de nos dar descanso. Como diz aqui o versículo, porque os gentios, ou seja, os não cristãos, né, do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe o que necessitais, ou seja, Ele sabe o que eu e você necessita. Então, buscai antes o reino de Deus, que é o que eu faço, e muitos dos cristãos fazem, né?
e todas essas coisas terrenas serão acrescentadas. Então, você tem buscado primeiro o reino